E hoje, além do Corinthians em campo, que a gente trouxe aí o Corinthians precisando reverter esse resultado de 2-0 contra o Remo, o Flamengo também precisa tirar a mesma diferença contra o Maringá, tá? Se enfrentam às 9h30 da noite, no Maracanã, pelo jogo de volta dessa terceira fase da Copa do Brasil. Óbvio que seria um baita mico o Flamengo ser eliminado da Copa do Brasil pelo Maringá. O Fausto já trouxe aí a informação do Piperno, que o Maringá tem todo um planejamento, né? Que foi comprado, né? O clube foi bem comprado, arrumado, muito bem arrumado. Virou SAF, muito bem arrumado. Mas, ó, o discurso tá lindo, Fausto. Mas é Série D do Campeonato Brasileiro. Não, e dá Mengão. É lógico. Dá Mengão, o Flamengo tem lógico. que atropelar, como o Mauro César gosta que eu fale, Muito. o Maringá. Não dá, pra você ter o Flamengo. Eu entrevistei Se não aqui... atropelar é Jorge Jesus. Ó, eu vou ter que chamar o break, é isso, Kaique? Um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. O Flamengo, eu conversei com um técnico do Maringá no Além do Eixo, nosso programa novo aqui, para falar de clubes de fora do eixo Rio-São Paulo. Ele deixou claro que a folha de pagamento do Maringá não chega a 500 mil reais, gente. 500 mil reais. O Gabigol sozinho ganha 1,5 milhão por mês. Então, não dá pra gente falar, o Maringá tá arrumadinho, tá bom. O valor mínimo do pato. É isso, é quase o valor mínimo do pato. O Flamengo tem que atropelar um time desse. Respeito ao Maringá? Claro que tem que respeitar o Maringá. Mas olha a comparação. Você tá falando de um time que tem mais de 35 milhões de reais em folha salarial contra um que tem 500 mil. Maracanã abarrotado. Maracanã lotado, jogadores de nome contra um time totalmente desconhecido. Então... E o treinador falou, Mauro César Pereira, eu perguntei pra ele, vem cá, você acredita que vocês possam não levar gol, jogar retrancado? E ele disse, eu peço até pro Kaique pra me recuperar o nome dele, cara super gente boa, ele disse o seguinte, nós vamos jogar no nosso estilo. E aí eu perguntei pra ele, tá, mas qual é o estilo? Ele falou, a gente costuma jogar no 4-3-3. Jorge Castilho. Se não tiver nenhuma mudança, se não tiver nenhum desfalque, nenhuma mudança de planos, a gente vai jogar no nosso estilo, 4-3-3. Eu falei pra ele até no ar, eu falei, ó, eu duvido que você vai enfrentar o Flamengo no Maracanã com 4-3-3. Ele falou, não, mas é o estilo de jogo, a gente não pode fugir do nosso estilo. Primeiro, se ele jogar no 4-3-3, ótimo pro Sampaoli. Ótimo. Porque aí ele vai ter um time não tão retrancado para criar chances dentro do Maracanã lotado. Agora, Mauro, você também acha que seria um vexame a eliminação, mesmo com um treinador novo chegando agora? E o que esperar do Flamengo para esse jogo contra o Maringá diante da atuação contra o Inter, que foi a última partida desse Flamengo do Sampaoli? Eu acho que dá para ter já uma quase certeza de que aquele time vergonhoso do jogo lá em Maringá não vai estar em campo, né? Aquela postura indolente que teve contra o Fluminense e contra o Maringá. É mais provável vermos um time que se comporte como foi contra o Internacional. O Maringá perdeu jogadores, né? Ficou 3 para o Coritiba, para o Juventude, algo assim, já tem desfalques, contratou outros a toque de caixa. Imagino que isso resulte no enfraquecimento. Você perde jogadores titulares, traz outros que chegaram ontem, bota para jogar, eventualmente, claro que não tem o mesmo conjunto. Ele deve jogar fechado, retrancado, marcando lá na área dele, todo enclausurado. Ele pode ter um 4-3-3 e esses 3 da frente voltarem para formar uma linha de 6 até na frente da linha defensiva e ficar todo mundo acumulado ali. Essa coisa do sistema de jogo, na hora que você vai ver o que vai acontecer de fato. A tendência é essa. Tem a vantagem grande, é fazer o quê? Vai enfrentar o Flamengo de peito aberto. Vai dar uma de Tolima, que foi no ano passado, lá tomou de 7. Era para ter vencido o jogo lá na Colômbia, perdeu de 1-0 no gol do Andrés Pereira, chegou no Maracanã, que se engraçar, tomou de 7. Não dá para jogar assim, contra o Flamengo no Maracanã, o Maringá. Então, mas não vai jogar fechado, e acho que o Flamengo deve ser diferente em formação em relação ao jogo passado. Acredito que ele coloque um time, provavelmente com Cebolinha, para ter mais jogadores mais abertos pelos lados, né? E tentar abrir a defesa adversária, que deve jogar, como eu disse, bem retrancada. E o Flamengo tem a obrigação de se classificar. Se não conseguir se classificar no Maracanã contra um time de Série D, é um vexame, é um papelão. Só isso, não tem outra opção. Entendeu? E eles é que tem que corrigir a bobagem que eles fizeram, não é nem o Sampaoli. E Mauro, foram esses jogadores que fizeram criar essa situação. A gente vai voltar situação. para a rádio agora. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César fazendo a análise do jogo do Flamengo hoje contra o Maringá, no Maracanã, tendo que reverter essa vantagem de 2-0 para o rival. Mauro, você já falou, seria um vexame, sim, ser eliminado por um time de Série D dentro do Maracanã lotado com esse elenco do Flamengo. E tem como a gente... A formação
Você tem a escalação provável do Flamengo hoje? Na sua eu vi que opinião? alguns colegas aí publicaram. Não, acho que não é o X9 ainda não. Eu acho que é mais assim, observação, especulação, pelo que eu vi, enfim. Mas eu imagino que ele vai ter hoje o Cebolinha no time, vai manter o Gabigol e o Pedro nesse jogo. Do lado direito aí ele vai ter o Wesley passando ali, o Gabigol joga mais aberto. Do lado esquerdo ele passa com o Ayrton Lucas, Cebolinha fecha um pouco por dentro. O Wesley é uma boa para ser titular, não acha? Eu acho que eu achei ele melhor que o Varela. Ele é mais ofensivo, né? O Varela é um lateral. Assim, é importante entender. O Flamengo tem hoje 2 laterais à disposição. O Wesley, que é um garoto que vem da base, e o Varela, uruguaio. O Varela é um lateral para jogar na linha de 4, um cara que marca melhor, guarda a posição. Há jogos em que um jogador com esse perfil vai ser mais interessante. Um jogo que você tem que atacar, é melhor ter um lateral que é mais agressivo. Ele é um garoto rápido, ele é leve, ele vai para cima, porque o Flamengo não vai jogar com um ponta direita, nem tem esse jogador, na verdade. Vai ter ali, provavelmente o Gabigol, acho que jogando pela direita, como ele faz sempre, só que o Gabigol vem trabalhar por dentro, ele abre o corredor, o lateral passa. Do outro lado, o Cebolinha faz a mesma coisa. E acho que vai jogar Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson com um trio de meio-campistas. Acho. É o que eu imagino. 4-3-3. Qual é? Thiago Maia, Everton Ribeiro e Gerson. Gerson não na ponta esquerda, como no jogo passado. Acredito que joga Cebolinha. O que não vai significar que o Gerson não possa cair pelo lado ali, pode até cair por ali, mas acho que ele vai jogar um pouco mais centralizado, que aí ele mantém o jogo pelos lados e ele vai ter um miolo ali criativo com jogadores que têm técnica, que têm bom passe para tentar chegar na meta adversária. Eu acho que vai forçar mais o jogo em cima do Pedro, com o pivô. O Pedro jogou muito pouco, muito mal até no jogo contra o Internacional. Acho até que a saída dele não achei absurda, porque mesmo os melhores jogadores têm jornadas ruins que você tem que tentar. Acho que o Gabriel, pelo menos, está participando mais do jogo, né? E não dá para ter certeza que se a bola chegasse no Pedro, ele faria o gol, aí a gente fica especulando. O Matheus França mandou a bola na trave, talvez o Pedro tivesse por ali e mandasse na mesma trave, a gente não sabe. Não, e tem algumas críticas ao Gabigol também, né, Mauro, que estaria pesado. Eu não concordo. Eu acho que as pessoas querem criticar quando o cara tá mal. Eu não acho que o Gabigol tá gordo, por exemplo. Cara, sei lá, tem que ter informação certa. Tem lá o peso do Gabigol. Existem situações que você percebe, por exemplo, na Copa de 98, as informações oficiais da CBF davam ao Ronaldo um peso, que eu não lembro se era 98 ou coisa assim, que não parecia. Né? Parecia bem mais, mas era uma coisa de saltar os olhos. Aí isso era pauta, era muito discutido. Como? 2006, perdão, não 98. A Copa 2006, a Copa do Mundo da Alemanha. E aí se falava muito, mas o Ronaldo, ele está com mais de 100 quilos, todo mundo discutia, porque era uma coisa muito visível, o Ronaldo estava enorme ali. O Gabigol, ele tem uma coisa que ele usa umas roupas mais apertadas, um shortinho tipo anos 70. Se você pegar as fotos dos anos 70, os jogadores usavam um calção bem apertado, né? Depois o calção ficando mais largo, ele usa um uniforme, um tamanho acho que um pouco menor, o jeito dele lá. Então talvez essa roupa mais justa dê uma impressão de que ele está gordo, mas não parece que ele está gordo. Até porque ele se movimenta bastante e a posição dele não é centroavante. Ele é um atacante, ele não é a posição do Pedro. Ele pode jogar com o Pedro, pode jogar sem o Pedro, isso aí não importa. Mas não acho que o problema do Gabigol é só as finalizações, ele não está fazendo gol. Todo jogo ele tem chance e ele não aproveita. É uma fase ruim que ele tem que trabalhar isso. Isso é treinamento, concentração, dedicação para passar por essa fase. Ele está numa fase que a bola não entra. Ele teve chance domingo, não fez de novo. E há algum tempo ele não convertia todas, né? Claro. Mas ele tinha um índice de aproveitamento muito maior. E o Gabigol ele fez uma postagem, provavelmente para rebater a essas críticas, né? O Mauro também me mandou, o Kaique, nosso produtor, tá me falando. Olha aí a imagem, ó. O Vidal, ele postou, fez essa postagem aí dele com o Gabigol, e o Gabigol repostou, provavelmente para rebater aí as críticas, que tem alguns comentários que ele estaria acima do peso, e o Gabigol fez essa postagem para deixar claro, ó, para quem tá falando que eu tô acima do peso, ele falou isso, ó. E aí, tá aí o Gabigol fazendo a repostagem, ele postando aí o stories do Vidal. Agora, sobre o Gabigol, o Fausto Favara, o Gabigol, ele tem esse seguinte retrospecto que eu vou te dizer. Só lembrando aqui a provável escalação que o Mauro disse aqui. Santos, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Ou seja, provavelmente voltaria com 2 zagueiros. Né, Mauro? Eu sei que você não gosta mas seriam 2 zagueiros nesse esquema. Mas já jogou domingo assim, né? Não, sim, mas não seriam 3 zagueiros no jogo de hoje. Ele vai jogar com 3, vai jogar com 2, dependendo do jogo, né? Esse jogo não faz muito sentido ele ter 3 zagueiros. Ele pode ter 2 zagueiros e ainda assim tem um time que vai atacar, porque vai marcar quem? O Maringá vai o quê? Vai encher a área do Flamengo de jogadores? Não é provável. Não sei, bola parada, uma situação circunstancial. Aí Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Cebolinha, Gabigol e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo
para o jogo de hoje, você não mudaria nada, né, Mauro? Você acha que eu acho que vai ser por aí. Eu acho que parece uma boa escalação. E o Matheus França sendo uma boa opção aí para durante o jogo entrar. Essa é a provável escalação do Flamengo. E Fausto Favara, o último gol marcado pelo Gabigol foi de pênalti contra o Curitiba, na estreia do Brasileirão. Só que antes disso, com a bola rolando, como o Mauro disse, a bola do Gabigol não tá entrando. Só no dia 15 de fevereiro. Tem tempo, hein? Contra o Volta Redonda, de lá pra cá, 13 jogos sem marcar com a bola rolando o Gabigol. É impensável imaginar que um time esse que você citou do Flamengo seja eliminado pelo Maringá jogando no estádio do Maracanã. Mas olha, a primeira partida aliás, a partida do Flamengo diante do Maringá, eu transmiti esse jogo. Você viu esse jogo, óbvio que você viu, né? Mas foi talvez pior do que a partida do Flamengo diante do Fluminense. Foi vergonhoso o Flamengo diante da equipe do Maringá. Eu na partida, antes do início do jogo, o Pipero realmente sentou comigo e falou, esse time é isso. E o Pipero é um cara que entende muito desses times que não estão em evidência, porque ele acompanha muito, trabalha muito com esses times, e além de saber muito de bola. E ele me alertou, e eu até brinquei com ele, falei, não é possível, o Flamengo vai vencer tranquilamente no primeiro jogo. Ele falou assim, pode escrever. Tava eu e o Bruno comentando esse jogo. E não deu outra. Ele, a partir do momento que o Maringá começou, e teve mais oportunidades que o Flamengo, poderia ter feito mais do que 2 gols diante do Flamengo. Contou com o apoio do torcedor, que é incomum e raro. Até dei parabéns no jogo, porque a torcida do Maringá foi superior. Eles não reservaram um espaço maior para a torcida do Flamengo. Isso é legal, porque a cidade abraçou lá o time e isso é muito bom. Mas é óbvio, dito tudo isso, é óbvio que o Flamengo tem condições de vencer no Maracanã, tem mais elenco para vencer no Maracanã, muito mais elenco para vencer no Maracanã, mas eu não acredito, assim como o jogo do Corinthians, que será um jogo fácil para o time do Flamengo, não. Acho que vai passar, mas vai passar daquele jeito sofrido, né? Não pode tomar um gol, porque aí complica muito, não pode tomar mais um gol, que complica demais a situação do Flamengo. E a situação em comparação a Corinthians e Flamengo, né? O placar é tudo igual, 2-0, as equipes também extremamente limitadas, só que o Flamengo não tem essa questão extra-campo aí, porque é uma questão diferente. A questão do Flamengo é uma questão de futebol. A questão do Corinthians é uma questão muito mais séria, né? Envolvendo o treinador, enfim. Então, a pressão é diferente. Agora, eu não sei o que vai acontecer caso o Flamengo seja eliminado de uma Copa do Brasil, porque seria mais uma competição que o Flamengo seria eliminado. Óbvio que mesmo com a grana, jamais o planejamento é esse. O que eu não acho que vai acontecer, Pilhado. Pode ficar tranquilo. Mas eu te digo, já que você tá falando que não vai ser fácil, vai passar o trator. O Flamengo vai passar o trator no Maringá, no Maracanã hoje. Vai ser um trator. Vai atropelar. O que seria trator? 5, 6... 3-0, 4-0 já ganhando bem, é atropelar, pô. Eu acho que vai ser sofrido, mas vai passar. Tá bom. Eu acho que não vai ter sofrimento nenhum. Como acho que o Corinthians também vai passar bem pelo Remo. Eu acho que esses times, quando eles chegam, quando eles pegam o campo do adversário, aquilo que eu falei do Remo vale pro Maringá. Acho que os times acabam sentindo demais a pressão. Esse jogo, sim, eu acho que pode pesar aquela coisa de torcida e tal, quando a diferença dos times é muito grande. Eu sempre acho que o Palmeiras, se for jogar com o Corinthians no campo do Corinthians, não vai mudar nada. A torcida pode gritar, pode fazer o que quiser. Mas quando é time assim, eles vão se assustar. Os caras vão olhar Maracanã, tirar foto, não sei o que e tal. E aí, velho, é quase impossível que dê zebra. Claro que se der, eu vou dar risada. Sendo muito sincero. Claro, vou morrer de dar risada. Legal, né? Mas não acredito. Acho que vai contra a gente. Não estou nessa expectativa. Não estou nessa expectativa. Estou sendo... Isso aqui, Vanderlei, eu não sou hipócrita. Ó, tem que eu lembrar, vou dar risada, que não é a mesma coisa, tá? Mas o CRB eliminou o Palmeiras recentemente, teve o Asa de Arapiraca. Mas nem vamos pensar ontem, nisso, por exemplo... Não, sim, mas as zebras às vezes acontecem na Copa do Ontem Brasil. o CRB foi lá no Paraná, fez 1-0, fez o segundo gol que foi anulado, perdeu 2-1, acabou perdendo nos pênaltis. E aí também é um pouco diferente, né? O Corinthians e o Flamengo, até pelas camisas, tem um peso diferente. Mas eu acho que, cara, seria engraçado, mas não acredito. Engraçado? Eu acho. É isso, seria trágico, né? Trágico pra quem?
É que eu não tô vendo essa bola, Flávio. É isso que eu não tô entendendo. Eu sei, mas olha os Eu não tô vendo essa bola aí. O Mas olha os Corinthians... adversários. Pra mim é muito difícil concordar com o Flávio. Olha os adversários. Mas eu hoje concordo com ele. Mas você vai dar acho que os risada dois também? passam. Não, claro que não. Não? O que Mas vai eu acho que os acontecer dois se passam. for eliminado? Eu acho que os dois passam. Eu vou ficar puto. Se tiver... Amanhã Porque vai ter pra um discurso Porque assim. pra mim, Se se o der Corinthians essa e o zebra- Flamengo são eliminados da Copa do Brasil, é burrice. Só ele pra ser maluco de dar risada. Porque pra gente é audiência Dúvida. péssima. Não tenha dúvida. Pra gente quem? Pra Jovem Pan. Não. Ué, como não? Você acha Você que vai o dar jogo de audiência hoje, eu rindo quando você abre o programa, você abrindo, fazendo assim, eu dando risada, já vai a 100 mil. Nós vamos rir pra caramba. Tá, mas e os engraçado. próximos Amanhã, então, jogos? a justificativa. Sem Flamengo e sem Corinthians. que tem? Pela Copa do Brasil. O que tem? Não, tá Você maluco. sempre é engraçado. É, você gostaria de ter Ituano, Remo e Maringá. Você lembrou. Nas oitavas de Você final. lembrou que o CRB eliminou o Palmeiras. Você vê como é engraçado. Tolima e Corinthians, engraçadíssimo. São Paulo e Penapolense, São Paulo e Mirassol. São jogos engraçados. Mas eu acho que Futebol passa. vive da história. Eu Eu acho acho que que não passa, vai vai. acontecer. Mas imagina o Maringá eliminando o Flamengo do Eu- São eu Paulo acho- e o eu Maracanã. acho que os engraçado pra caramba isso aí. Eu não sei como é que vocês conseguem Eu acho que achar os engraçado. últimos tempos, Pô. os últimos tempos apontam para não ter todo esse entusiasmo com relação a uma vitória fácil. Isso nem aí, do Corinthians isso e nem do Flamengo. E aí, você acha que os dois vão passar? Acho. Também acho. Acho que os dois vão também passar. acho. Pronto, para não fazer o coração do Asmar, por exemplo, disparar. Então, eu acho que vão passar. Agora, eu não vejo esse negócio assim de atropelamento, de vai ser moleza, já entra, ei, viemos aqui só para comemorar. Pode acontecer? Pode. Mas eu prefiro ficar com os dois pés para trás. Porque os últimos tempos têm mostrado que a gente tem. Aí tá faltando Vai ousadia, ficar com Vanderlei. dor no Mas, coração, mas os peraí, dois, você vai ficar com dor no coração, você vai chorar. peraí, vocês todos Não. diziam que, olha, ei, povão, vim aqui só para empurrar, que era moleza jogar em casa. Tá cheio de clube aí que joga em casa e passa o maior sufoco. E alguns perdem. Você sofre com essas coisas, não sofre, Dali? Eu sou, porque são milhões que ficam chorando. Sei. Então eu não vou Eu só torcer. falei que uma das coisas. Eu sei que as pessoas se compravam, eu não tô nem aí. Mas uma das coisas que eu mais gosto de ver é estádio lotado e o time da casa perde. Quando focaliza os caras. Mas eu dou tanta risada. Flávio do céu. Eu dou morro Você de sabe rir. que agora Mas eu acabei de morro pensar de dar num negócio. Por 7-1, quando aquela cara. É engraçado. Ô, Pilhado, não pra caramba. vai acontecer isso. Não vai, porque o Corinthians e o Flamengo vão passar. Mas caso os dois fiquem no meio do caminho, o legado do Vitor Pereira, hein? Tanto do Corinthians. Aí não dá quanto do pra culpar Flamengo. o Vitor Pereira. Não dá. Todo É legal respeito. também culpar. O Vitor Pereira é um Vitor Pereira incompetente, abandonou o é um Corinthians. espertalhão, ganhou E uma o baita Flamengo grana. foi escorraçado. Ganhou uma baita grana nas custas falar dos em Vitor otários aqui Pereira, no Brasil. Mas sai- ele não tem culpa disso, não. Ou ele vai rir muito, né? Lógico que Ou vai. ele vai rir Você acha que demais. ele vai? Por, Lógico que falar, vai. por falarmos em Vitor Pereira, vocês perceberam como ele saiu de cena e o grande amor do Asmar? Também há muito tempo não se fala o nome dele, Jorge Jesus. É mais ou menos, né? que Depende você de quer hoje, dizer? né? Não se- Depende de hoje. Amanhã. Amanhã é outro Aguarde, dia. meu amigão. O que você quer dizer? Amanhã. Ele pode chegar para a seleção. Eu não tô, mas faz vários dias que a gente não fala o nome dele, né? Jorge Jesus. Se o Maringá eliminar o Flamengo, o Jorge de São Paulo ele corre risco. Claro que não. Claro que não, né? Seria Não. um absurdo, pô. Não mas corre risco aí por é, nada. aí é uma piada de mau gosto. Né? Aí é realmente. Esse tipo de coisa não dá. Umas 3, 4 sequências de derrota, o pilhado Você aqui já achar engraçado Jorge, aquela Jesus. toda a massa gritando e depois que vai murchando. Isso eu acho engraçado. Agora, demitir técnico, aí não dá, né, gente? Não vai. Não, o Sampaoli vai ficar pelo menos 3 meses aí. 3 meses é aquele. Se começar a perder muito. Planejamento. Tem que fazer um caixinha pra pagar muito multa o Flamengo. Se rescisória. ele Não vai começar, perder, não. Ele não vai se ele perder. começar a perder muito, ficar pra trás do brasileiro, Perder, não. não ir bem na Libertadores, isso aí não só no Flamengo, todo o clube. Eu acho que ele vai fazer um brasileiro. trabalho bem legal, eu acho. Eu também. Não acho ele Eu nem um acredito pouco que ele possa fazer um simpático. bom e tal. trabalho. Acho um cara que você tem que admirar a distância ou observar a distância, mas acho que ele tem capacidade de fazer um bom trabalho. O elenco do Flamengo bate com o dele, ele joga pro ataque. É legal ver os times dele jogar, acho que vai ser um trabalho bacana. Por isso que eu acho que eles vão passar com muita facilidade pelo Maringá. Não tem muito sentido isso. O time que vai entrar, tirar foto do estádio, ficar toda. Gente, pelo amor de Deus, aí não tem sentido. Aí não Eu também acho. justifica pagar o que se argumento paga. é lindo do Piperno. O Piperno adora vir com esse mundo paradisíaco do Piperno. E o Maringá é super organizado, SAF. A ausência do companheiro. por favor. Mas eu falo na cara dele todo o programa. não pode ser. Todo o programa. olha só, eu pode se falo na defender, cara não dele. existe uma- Ele com aquela cara de bobo dele, olhando pra mim não assim. é bem esse bem que irônico.
Eu falo mais. Mas olha só, é uma SAF, deve ser organizado mesmo, tá tudo bem. Mas tem limites, tanto que teve que se desfazer de jogadores. Teve, o mesmo esquema do Água Santa. Gente, não tem coisa assim, é uma coisa desproporcional. Senão não tem lógica a desproporcionalidade de salário. Não, mas peraí, Não então, tem pelo que sentido. vocês estão falando, se existir uma eliminação, tanto do Corinthians como do Flamengo, vai ser algo assim, muito pior do que a eliminação de. É lógico. Vai ser um negócio assim, Início de sobrenatural. Vergonhoso. Vergonhoso, tanto um como outro. Vexame. Muito vergonhoso. Eu vou rir pra caramba, mas que vai ser vergonhoso, vai. Claro que vai ser vexame. Amanhã você Vexame. vem com o nariz de palhaço, sim? Vergonha. Venho e já peço até pro Kaique, que aqui eu gosto da zoeira também. Não peça, eu porque nós gosto. temos que ter certeza. do Já que vai acontecer. falo pro Kaique, não, pra ele separar esse trecho que eu falei, vai atropelar, vai ganhar. Porque se perder amanhã, tem que botar Hoje, aqui. Canelada hoje, Tem então que não bate botar. pronto amanhã. Eu vou rir pra caramba. Tem que botar. Vai passar. Eu rirei demais. Já tá separado. Mas não acredito. Ele é 7-1, já tá separadinho.